Pneu, pochete, gordura. Quem nunca se olhou no espelho e se perguntou por que aquela gordurinha estava ali? Ou até mesmo planejou um projeto verão desejando ficar 100% livre de gordura? Mas você sabia que ela é essencial para o funcionamento correto do nosso corpo? Aquilo que chamamos de gordura é o tecido adiposo, um dos tecidos básicos que formam o corpo humano. Ele está distribuído por diversas regiões, mas em especial em depósitos visceral, entre os órgãos, e subcutâneo, a gordura que palpamos embaixo da pele. É dividido em subtipos como marrom, bege e branco. Desses, o tecido adiposo branco é o que predomina no humano adulto. A principal célula que o forma é o adipócito. E qual a função do tecido adiposo? Inicialmente, esse tecido era visto como um simples depósito de energia para as inúmeras funções que o nosso corpo exerce, como se locomover, ficar em pé ou o simples batimento do coração. Porém, a partir da década de 90, pesquisadores começaram a identificar mais uma função importantíssima do tecido adiposo. Ele produz hormônios, que são como mensageiros que viajam pelo corpo em direção aos seus alvos, onde irão dar um comando específico. Hormônios são os responsáveis, por exemplo, pelo ciclo circadiano, o nosso relógio biológico, e pela maturação sexual. No caso do tecido adiposo, seus hormônios mais bem estudados são leptina e adiponectina. A leptina foi o primeiro hormônio do tecido adiposo a ser descrito. Dentre várias funções, ela fornece ao sistema nervoso informações sobre as reservas corporais de energia, o que contribui para as respostas corporais adequadas. Se há reserva de energia, o corpo aumenta o gasto energético e sente saciedade, o que provoca uma redução na ingestão alimentar. Já a adiponectina promove uma sensibilização à insulina, outro hormônio corporal, aquele que está com problema em pessoas diabéticas. A adiponectina possibilita que ocorram os efeitos da insulina, como redução da glicemia e aumento da queima de gorduras pelos músculos. Além disso, a adiponectina tem ação anti-inflamatória, protegendo órgãos como o próprio tecido adiposo e as células produtoras de insulina do pâncreas. O que acontece quando temos um excesso de tecido adiposo, como no caso da obesidade? A obesidade é uma doença com causas que incluem fatores biológicos, psicológicos e sociais, e o seu desenvolvimento gera inúmeros prejuízos para o organismo, como a predisposição a diversas doenças crônicas não transmissíveis. Inúmeros órgãos têm o seu funcionamento perturbado, dentre eles o tecido adiposo. Nesse caso, o tecido adiposo passa a ter um perfil pró-inflamatório e a desregular sua produção hormonal. A produção de leptina é aumentada, mas o obeso desenvolve uma resistência ao seu efeito. Assim, o estímulo da saciedade é comprometido. A adiponectina é reduzida, o que diminui a sensibilidade dos tecidos à insulina, contribuindo, por exemplo, para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Além disso, causa uma redução da queima de gorduras e um aumento do estado inflamatório corporal, contribuindo para doenças como a aterosclerose. Esse conjunto de eventos contribui para entendermos o tecido adiposo danificado como responsável por inúmeras das complicações da obesidade e talvez um possível front na batalha contra a doença. Mas como avaliar se um tecido adiposo está saudável? E, no caso da obesidade, como corrigir o seu funcionamento? Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores fez um estudo com 163 estadunidenses obesos, com idade média de 70 anos, e que faziam uso de pelo menos um medicamento para controle da pressão arterial ou excesso de gordura e glicose no sangue, ou seja, todos com risco para doenças cardiometabólicas. Eles foram divididos em grupos de mesma idade, sexo e etnia para possibilitar comparações adequadas. Nesse momento, os pesquisadores fizeram a dosagem de leptina e adiponectina e compararam com diversos outros marcadores de doenças cardiovasculares, como IMC, circunferência abdominal e níveis de insulina. A conclusão? Quando não usamos os níveis absolutos de leptina e adiponectina, mas sim calculamos a razão adiponectina-leptina, ou razão AL. Esse valor se mostra um marcador útil para avaliar o risco de doenças cardiometabólicas de um indivíduo. No caso, quanto mais reduzida a razão, maior o risco. Mas e para corrigirmos essa razão e, assim, garantir mais saúde? Os participantes foram então distribuídos aleatoriamente em 3 grupos. Um que somente faria exercícios, sem alterações na dieta. Outro que faria exercícios e uma dieta voltada para a manutenção do peso corporal, mas com práticas mais saudáveis, como ingestão de vegetais e proteínas magras. E um último grupo faria exercícios e uma dieta com déficit calórico. Todos os participantes tiveram uma lista comum de exercícios, incluindo aeróbicos e de resistência. Os grupos seguiram suas orientações por 12 meses e, ao final do período, novos dados foram coletados. Todos os participantes tiveram um aumento significativo na razão AL, acompanhado de melhorias em parâmetros como circunferência abdominal e quantidade total de massa gorda.
foi identificado que quanto maior a AL, maiores os níveis de HDL, o colesterol bom, e menores os níveis de substâncias de processos inflamatórios, como interleucina 6 e proteína C reativa. Quando comparados entre si, o grupo com maior avanço na razão AL e nos outros parâmetros foi o de exercício mais dieta para redução de peso, seguido do grupo de exercício mais dieta para manutenção do peso. Outros estudos já haviam identificado a importância da razão AL, mas esse foi inovador ao acompanhá-la após as práticas de dieta e exercício. Esse conjunto de achados confirma a importância do tecido adiposo, da leptina e da adiponectina na avaliação dos prejuízos que decorrem da obesidade, e também nos avanços no processo de tratamento dessa doença. A desregulação hormonal do tecido adiposo se torna uma marca da obesidade e prejudica de inúmeras formas o correto funcionamento corporal. Assim, dieta e exercício tornam-se importantes, não apenas para reduzir a massa de tecido adiposo, mas também para corrigir sua função hormonal e, com isso, garantir saúde. Ou seja, a gordurinha, que não é só uma gordurinha, pode te botar para baixo, mas, no fundo, ela sempre quer ser sua amiga.